Olá, tudo bem? Estamos de volta para o vídeo de número 2 da aula 17 de Cálculo 2 para estudantes de SI da EASH USP. E agora nós vamos falar sobre a regra da cadeia número 2, em que nós temos novamente uma função de duas variáveis, x e y, e assumimos que x e y são também funções de duas variáveis s e t. Né? X é uma função g de st e y é uma função h de st. Neste caso, nós vamos diferenciar, né, derivar z em relação a s e em relação a t. E também se aplica a regra da cadeia, ela tem as mesmas características da regra da cadeia número 1, porém veja que como x é dependente de duas variáveis, quando fazemos ΔZ, ΔS, temos ΔZ, ΔX vezes ΔX, ΔS, mais del, né, então é derivada parcial, ΔZ, ΔY vezes ΔY, ΔS. E analogamente temos a equação para derivada de z em relação a t. Então, seguimos a mesma estrutura lógica, né, essencialmente, e já dá para ir direto para a aplicação da regra da cadeia de número 2, no exemplo de número 3, em que z é igual a e elevado a x vezes seno de y, x igual a s t ao quadrado e y igual a s ao quadrado t, e ele nos pede para calcularmos a derivada parcial de z em relação a s e a derivada parcial de z em relação a t. Então, ΔZ, ΔS igual usando a fórmula da regra da cadeia de número 2, ΔZ, ΔX, ΔX, ΔS, mais ΔZ, ΔY, ΔY, ΔS. E substituindo as expressões nos seus devidos lugares, né? Então, no lugar de z, colocamos e elevado a x seno y, no lugar de x, colocamos st ao quadrado, e no lugar de y, colocamos s ao quadrado t. A derivada dessa expressão em relação a x, o seno de y é considerado constante, então derivada de e elevado a x em relação a x é o próprio e elevado a x. E a derivada em relação a s de st ao quadrado, então o t é tratado como constante, sai, ΔS, ΔS dá 1, então ficamos apenas com t ao quadrado e elevado a x seno y. Mas, agora derivamos em relação a y o z, então o e elevado a x é tratado como constante, derivada de seno de y em relação a y dá cosseno de y, está aqui. A derivada em relação a s de s ao quadrado t vai ser, o t é tratado como constante, já fica de lado, ΔS de s ao quadrado, cai o 2, fica um s, então ficamos com 2s aqui. Então, 2s t e elevado a x cosseno de y, tá bom? Então, agora fazendo apenas um rearranjo aqui, reorganizando e substituindo no lugar de y o s ao quadrado t, no lugar de x, st quadrado, ficamos com esta expressão para a derivada de z em relação a s. O procedimento análogo pode ser realizado no cálculo da derivada de z em relação a t. Então, ΔZ, ΔT, após as devidas substituições, temos novamente, né, a derivada de z em relação a x. Então, esse cara fica conforme previamente, e elevado a x seno y, porém, este termo, né, o x é derivado em relação a t desta vez. Então, o s é tratado como constante, ΔT quadrado ΔT, cai o 2, fica 1, né, então ficamos com 2st e elevado a x seno x, mais a derivada deste termo fica e elevado a x cosseno y, né, porque a derivada de seno é cosseno, e a derivada de s ao quadrado t em relação a t, o s ao quadrado sai aqui, ΔT de t é 1, né, então ficamos sem o t aqui. E aí está aqui a nossa expressão final, após a substituição de x igual a st quadrado e y s ao quadrado t.
Feito este exemplo, vamos então generalizar a regra da cadeia considerando o caso geral em que nós temos uma função u, que é uma função f de n variáveis, x1, x2 até xn, diferenciável, né? Esse detalhe é sempre importante não nos esquecermos, e cada uma das variáveis xj, né? Então x1, x2 até xn, é uma função também diferenciável de m variáveis. Essas variáveis nós vamos denotar por T1, T2 até Tm. Então, U é também uma função, né, de T1, T2 até Tm. E aí, del U, del Ti é igual a del U, del x1 vezes del x1, del Ti, mais del U, del x2 vezes del x2, del Ti, mais 3 pontinhos até del U, del xn, del xn, del Ti. Enfim, a gente então deriva o em relação à primeira das variáveis e multiplica pela derivada da primeira das variáveis por em relação a Ti. E assim sucessivamente até a última das variáveis x. Tá bom? E isso vale para qualquer valor de i, né? I pode ser qualquer uma, ou seja, Ti pode ser qualquer uma das m variáveis, T1, T2 até Tn. Vamos a um exemplo. O exemplo de número 4, ele pede para a gente escrever a regra da cadeia no caso em que w é uma função f de x, y, zt e x é uma função de uv, y uma função de uv, z uma função de uv e t uma função de uv. Então, nesse caso, né, nós temos n igual a 4, né, 4 variáveis, o w é uma função de 4 variáveis, e cada uma das 4 variáveis é uma função de 2 variáveis. Então, temos n igual a 4 e m igual a 2. E aí, nós temos que calcular, então, del w, del u e del w, del v. Né? Então, calculamos a derivada de w em relação a apenas 2 das variáveis que eram t, aqui chamamos de u e v. Tá? Então, temos que calcular del u, del w, del u e del w, del v. Como w é uma função de 4 variáveis, a soma terá 4 componentes. Veja, então, del w, del x em relação... Então, derivada de w em relação à primeira variável, derivada de w em relação à segunda, terceira e quarta variáveis. E a derivada em relação à primeira variável é multiplicada pela derivada da primeira variável pela a derivada de u, né, em relação a u, que é a primeira das variáveis da função composta. Então, del x, del u, del y, del u, del z, del u, del t, del u. Del w e del v segue o processo análogo, mas no lugar de u aqui a gente só coloca o v. Tá? Então, com isso a gente aplica então, a regra geral da cadeia para este problema. No exemplo de número 5, nós vamos considerar uma função u de 3 variáveis. Veja, x, y e z. Né? Então, u igual a x à quarta, y mais y ao quadrado, z ao cubo. E nós dizemos que x, y e z são também funções de 3 variáveis independentes. Né? Então, x é rs e elevado a t, y é rs ao quadrado e elevado a menos t, e z é r ao quadrado s seno de t. Então, x, y e z são funções das variáveis rst. Então, nós temos m igual a 3 e n igual a 3, e ele nos pede para calcularmos o valor de del u, del s, quando r igual a 2, s igual a 1 e t igual a 0. Então, vamos lá, né? Vamos calcular o del u, del s. Então, como n é igual a 3, del u, del s vai ser uma soma com 3 termos, né? Derivada de u em relação à primeira variável, segunda e terceira. Nós conhecemos a expressão de u em relação a x. Então, derivada de u em relação a x, olha, no primeiro termo tem o x à quarta, cai o 4, fica 4x ao cubo y. 4x ao cubo y.
vezes a derivada de x em relação a s. Derivada de x em relação a s, veja, tem o r e o e elevado a t são constantes, del s dá 1, então fica r e elevado a t. Mais, agora del u, del y, né? Quando você faz a derivada de u em relação a y, o que você vai ter é o seguinte, pega essa expressão aqui, del u, del y, então fica o y cai fora, fica x à quarta, cai o 2, fica 2y ao cubo, então cá estamos com a derivada de u em relação a y. E agora fazemos a derivada de y em relação a s. Nós vamos olhar aqui, então r e t são constantes, então fica del s ao quadrado del s, cai o expoente, fica 2s, né? Então ficamos com 2rs e elevado a menos t, tá bom? Então aqui está a segunda parte, a segunda componente da derivada del u, del s. Por último, queremos calcular a derivada, né? Del u, del z. Então a derivada de u em relação à terceira variável. Note que aqui esse termo é tratado como zero, né? Não tem dependência em z, então ele é uma constante, a derivada dele é zero. É isso que eu quis dizer com esse termo é tratado como zero, que erro de expressão. Aqui o y ao quadrado é uma constante, cai o 3, então, né? Del z ao cubo del z, cai o 3, fica com 3z ao quadrado, né? Então temos 3y2z2. R ao quadrado seno t é a derivada de z em relação a s. Vejam que aqui, né, derivada de z em relação a s, a gente vem no z. R ao quadrado seno t vezes s. Então, r ao quadrado e seno t são constantes. Fica derivada de s em relação a s dá 1. Então, o resultado é r ao quadrado seno t. Agora é a hora de substituirmos os valores das variáveis. Então, vamos lá. Ele pede para considerarmos r igual a 2, s igual a 1, t igual a 0. Nesses limites, veja, r igual a 2 vezes 1 e elevado a 0 é 1, então fica 2 vezes 1, 2, então x é 2. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 ao quadrado é 2, e elevado a 0 é 1, então ficamos com 2, né, o y. Por último, nós vamos destacar que t igual a 0. Seno de 0 é 0, então o z fica nulo. Tá? Então estamos no plano xy, né, calculando a derivada del u, del s. E aí, aqui faltou aquela barra vertical, né, indicando onde a gente vai efetuar a função. Eu vou colocar isso posteriormente. Mas o importante agora é que nós substituímos os valores numéricos de x, y, z e rst nesta expressão toda. E o resultado dela é 192. Vamos ao exemplo de número 6 e 7, antes de avançarmos para o cálculo da diferenciação implícita, tá bom? Então, eu não vou fazer a modificação nesse momento, né? Eu vou deixar para depois do vídeo, tá? Aqui, colocar a barra indicadora. Então, vamos lá. Exemplo de número 6. Se g de st é uma função f de s ao quadrado t quadrado e t quadrado menos s ao quadrado, e f é uma função diferenciável, ele pede para mostrarmos que g satisfaz essa expressão, né? t del g del s mais s del g del t igual a 0. Então, o que nós vamos fazer? Vamos definir g de st como uma função composta, em que x é s quadrado menos t quadrado e y é t quadrado menos s ao quadrado. Então, g de st fica escrita, né, como f de xy. E aí a gente pode aplicar, né, por exemplo, t del g del s. T é uma variável, né, não entra aqui, mas no cálculo da derivada nós vamos aplicar a regra da cadeia de número, a regra geral, a regra 2, né? Então ficamos com del f del x, que é a primeira variável, del x del s, mais del f del y del s, né? Derivar f em relação a x, ele fica guardado, né? A gente não sabe qual é a expressão de f.
Mas del x, del s, veja, a gente deriva x em relação a s. Cai o 2, fica 2s. Esse t ao quadrado, esse t é uma constante, então del t, del s é zero, né? Ficamos com 2s, então temos 2s aqui no del x, del s. E del y, del s, temos um menos 2s aqui, né? Menos 2s. Então ficamos com o sinal de menos aqui, tiramos o 2s do parêntese, né? E colocamos em evidência. E está aqui o t del g del s. Já o s del g del t fica s igual a del f del x del t mais del f del y del t. Del f del x a gente não sabe calcular, ele fica guardado, mas o del x del t cai o 2 aqui, né? Esse termo fica zero, menos 2t. Então temos um sinal de menos aqui e um 2t já fica em evidência porque del y del t também dá 2t, né? Mas com sinal de mais. Então temos um termo em evidência idêntico em ambas, mas o argumento dentro dos parênteses ali, a expressão dentro dos parênteses é idêntica com sinais opostos, né? Então a soma delas é nula. Tá? Então isso demonstra que se tivermos esta condição, essa equação diferencial parcial é satisfeita, né? Uma equação diferencial parcial é uma relação entre funções de múltiplas variáveis e suas derivadas parciais. Muito útil para estudar, por exemplo, difusão de calor em barras de ferro e outras coisas, outras cositas mais, como por exemplo as órbitas de um elétron num átomo de hidrogênio, né? Onde a órbita, a posição do elétron é dada em termos de uma função densidade de probabilidade, amplitude de probabilidade, e essa amplitude de probabilidade ela depende de 3 variáveis, né? Porque o átomo está no espaço tridimensional, então essa função depende das variáveis x, y, z, mas o melhor jeito de calcular mesmo é fazendo uma mudança para coordenadas polares, r, θ, φ, e aí você utiliza a simetria simétrica do potencial do núcleo que atrai o elétron. Que potencial é esse? O potencial de Coulomb, por exemplo, né, que a gente ouve falar lá no ensino médio. Esse é o principal elemento que determina então a órbita, quer dizer, os orbitais, não a órbita, mas os orbitais, né, as funções a partir das quais a gente obtém as funções de densidade de probabilidade da posição do elétron em torno do núcleo atômico. No exemplo de número 7, ele fala que z é uma função f de xy, que tem derivadas parciais de segunda ordem, contínuas, e aí ele fala que x e y são funções de Rs, em que x é r quadrado mais s quadrado e y é 2rs. Vamos lá então, ele pede para na letra A calcularmos del z, del r, e na letra B para calcularmos del 2z, del r2, então a derivada segunda de z em relação a r. Nós vamos fazer esse cálculo usando a regra da cadeia, né? Como z é uma função de duas variáveis e x e y também são funções de duas variáveis, temos del z, del r igual a del f, del x, del r, mais del f, del y, del r. Tá? E isso fica igual, então, a del f, del x, a gente não conhece, a gente só sabe que tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, vezes del x, del r. Del x, del r, o s fica considerado constante, então derivamos o r, né, aqui. O r ao quadrado em relação ao r, cai o 2, fica r. Então 2r del f, del x, mais del y, del r, o s é constante, assim como o 2, então del y, del r, fica del r, que dá 1, então ficamos com 2s, del f, del y. Na letra B, teremos então del 2z, del r2, né, que é o que ele nos pede para calcular a derivada parcial segunda de z em relação a r.
Então, o que nós fazemos é aplicar o operador del_r à função del_z, del_r. Quem que é a função del_z, del_r? Ela é obtida a partir desta operação aqui, né? 2r, del_f, del_x, mais 2s, del_f, del_y. Agora, vamos lá. Quando nós aplicamos essa derivada, a gente derivada da soma é a soma das derivadas, né? Essa constante aqui pode sair fora, então ficamos com 2 del_r, abre parêntese, r del_f, del_x, mais... Como é del_r, então essa é uma constante, então ele fica fora também, então ficamos com del_r de del_f, del_y. Veja que del_f, del_x, r é r, né? Não é função de nada, então ele é a variável independente. Então aplicamos derivada de um produto, deriva o primeiro, repete o segundo, del_r é 1, então ficamos com 2 del_f, del_x, mais 2r. Agora, veja só, deriva o segundo, repete o primeiro, né? Então, vamos aplicar del_r a del_f, del_x. Antes de fazermos isso, vamos nos lembrar que del_f, del_y é uma função de x e y que, por sua vez, são funções de rs. Então, esse cara aqui aplica-se novamente a esse termo uma regra da cadeia. Então, teremos 2s. Essa é a regra da cadeia de número 2, né? Então, ficamos com del_x de del_f, del_y vezes del_x, del_r, mais del_y de del_f, del_y vezes del_y, del_r. Já para o termo anterior, né, para a derivada del_r de del_f, del_x, ficamos com del_x de del_f, del_x, del_x, del_r, mais del_y, del_x vezes del_y, del_r. Agora, aplicando, né, para finalizar, então aqui é del_2f, del_x2, nesse termo, então a derivada segunda de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a r, que é 2r, mais del_2f, aqui está faltando um 2, né? Então, del_2f, del_x, del_y, né? Porque o del_x e del_y aqui, o del_y se aplica ao del_x. Como a derivada parcial de segunda ordem é contínua, a gente pode inverter a ordem, colocar del_x e del_y neste termo aqui. Novamente, efetuando a derivada, então, temos a derivada de segunda de f em relação a x e y, né? del_2f, del_x, del_y, vezes del_x, del_r, que é 2r, mais del_y, então ficamos com del_2f, del_y2, vezes del_y, del_r, del_y, del_r, fica 2s aqui, tá bom? Então, agora só reagrupando termo a termo, né? Então, aqui a gente tem 2 del_f, del_x, não tem o que fazer com ele, mais 2r vezes 2r, fica 4r ao quadrado, del_2f, del_x2, mais o 2r multiplicado por 2s, fica 4rs, nesse del_f, del_x, del_y, mais 4rs, del_2f, del_xy, então ficamos com 8, né? 4rs mais 4rs, 8rs. A derivada mista, segunda, né, de f, del_2f, del_x, del_y, faltam 2 aqui também. Por último, né, 2s vezes 2s, 4s ao quadrado, del_2f, del_y, 2. Com isso, nós concluímos o segundo exemplo de aplicação da regra da cadeia geral, mais esse exemplo, e concluímos o segundo vídeo da aula de número 17, e em breve voltamos só para discutir então a diferenciação implícita. Um grande abraço e até breve no nosso próximo vídeo sobre a aplicação da regra da cadeia. Tchau, tchau.